Bem-vindo ao curso de Debug no WordPress. Este curso pretende ser um curso rápido, porém profundo, que vai lhe ensinar as principais técnicas que eu desenvolvi nos últimos períodos aí de trabalho com WordPress, mais ou menos 10 anos, para encontrar erros nesse incrível CMS. Então, a primeira pergunta que nós temos que responder é por que debugar? Debugar nada mais é do que um processo de análise para a detecção e correção de erros em qualquer software, não só no WordPress. Então, qualquer um que trabalha com desenvolvimento web, programação, criação de software, ou é, qualquer tipo de desenvolvimento ou manutenção de coisas técnicas, e aí eu posso incluir redes de computador, servidores, bancos de dados, precisa debugar em algum ponto aí da sua carreira. Acontece que muitos dos meus alunos na Cursos 7 são iniciantes, estão começando agora a carreira deles de desenvolvedores ou estão aprendendo por hobby, né, muitas vezes, e não fazem ideia do porquê debugar um sistema. Então, por que a gente debuga no WordPress? Primeiramente, a gente busca informações detalhadas sobre um determinado erro. É muito importante notar aqui que, às vezes, o iniciante ele não tem ainda um paradigma para a correção de erros, porque ele nunca corrigiu erros na vida e nem foi ensinado a isso. Então, qual é a mentalidade correta quando eu me deparo com um erro em um sistema? A tendência natural da pessoa é correr atrás de uma solução, mas nem sempre esse é o paradigma correto. A mentalidade profissional é, primeiro você precisa analisar e encontrar o problema. E aí nós fazemos aquela pergunta, qual é o problema? Essa é uma pergunta muito importante. Depois que nós descobrimos o problema, aí vamos atrás de uma solução. Então, geralmente a pessoa dispara uma série de perguntas no Google, baseado no erro que ele tem, e às vezes fica dando voltas, andando em círculos. Porém, a principal estratégia que um profissional pode desenvolver é tentar entender o porquê daquele erro, primeiramente, né? O contexto daquele erro, e mesmo que tenham recursos e tecnologias que estejam além do seu conhecimento, perder algum tempo para tentar se aprofundar naquilo vai provar-se pagar bons dividendos no futuro. Depois, nós precisamos entender que o WordPress é um vasto universo de código. Então, muitas vezes, a gente instala o core do WordPress bonitinho, né? WP Content, WP Admin. Temos ali meia dúzia de pastas e alguns arquivos PHP e a gente pensa assim, nossa, o WordPress é tranquilo e tal, né? Um CMS simples. Acontece que o universo que nós temos quando nós desenvolvemos um site complexo, ele aumenta muito mais do que aquilo em termos de código. Então é muito comum que os plugins que nós vamos instalando e os temas, eles vão adicionando e aumentando drasticamente a nossa base de código. Uma simples instalação de um WooCommerce, por exemplo, pode aumentar em muitas linhas de código o tamanho do software do seu site. E isso, com o passar do tempo, vai ficando cada vez mais difícil de se manter. Então, por isso que vai chegar uma hora que você não vai conhecer todo o código que tem no seu site. Pode ser que, como iniciante, você não faça nem ideia de que código que tem no seu site. Então, na minha opinião, um dos fatores fundamentais para você debugar é para você conhecer o funcionamento do seu sistema. E depois disso, é importante notar que o WordPress já tem um sistema próprio de debug. Então, lembrando que o WordPress é desenvolvido em PHP e o PHP tem várias ferramentas de debug, né? A linguagem de programação PHP. Quem programa PHP vai saber naturalmente como debugar o WordPress. Porém, o WordPress ele vai além e oferece para a gente uma série de recursos que facilitam muito na hora de identificar qual é o problema. Tá? E é isso que a gente vai tratar nesse curso. Importante notar aqui a questão da interoperabilidade. É uma palavrinha meio chata, mas na verdade mistura aqui duas palavras em uma. Inter, de diferentes, e operabilidade de operação. Então são coisas diferentes que se relacionam entre si. É o que acontece, por exemplo, entre os vários plugins. Infelizmente, quando você começa a instalar vários plugins, e dependendo do tema que você instala no seu site, até ele mesmo instala mais plugins ainda no seu site vai ficando muito complexo e nem sempre interoperável, ou seja, os plugins que você tinha, quando você vai adicionando novos plugins, deixam de funcionar ou começam a apresentar mais erros que antes eles não apresentavam. No universo de desenvolvimento do WordPress, a gente costuma chamar isso de compatibilidade. Então, quando um plugin não é compatível com outro plugin, ou um plugin não é compatível com um tema, ou seja, ambos não funcionam juntos, a gente tem essa situação, né? Então, no WordPress, essa palavra é muito importante. E debugando, a gente acaba entendendo, no fim, como que
esses universos diferentes de código se relacionam entre si. E finalmente, eu gosto muito de pensar que, às vezes, no universo de programação e desenvolvimento, a gente acha que está ganhando tempo, mas na verdade você está perdendo tempo. Então, quando você sai correndo, se depara com um erro e sai correndo para procurar um fix e instala aquele fix, sem saber o que você está fazendo, muitas vezes você está causando outros problemas agora ou no futuro no seu site. Então, você ganha aquele tempinho ali porque o site volta para o ar. Mas se você não perder um tempinho depois para debugar, né, procurar ali o que está acontecendo, o que deu errado, você provavelmente vai acabar juntando erro em cima de erro. Ok? Então, é muito difícil você corrigir um problema, às vezes, sem saber o que está acontecendo. Você acaba perdendo tempo no futuro em troca de uma pequena melhoria agora. Mas vamos lá, vamos colocar a mão na massa então e ver aí quais são as principais técnicas, plugins e recomendações que o WordPress tem para a gente na hora de debugar.